Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja conosco. E é um prazer poder estar novamente, irmãos, através desta live no Facebook, para esse momento devocional da nossa reunião de oração da Igreja Presbiteriana de Mococa. É uma alegria tê-los conosco nesta noite e assim compartilharmos um pouco da palavra do Senhor, compartilharmos um pouco daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações para estar levando ao coração de cada um dos irmãos que nos acompanham neste momento. E eu quero nesta noite compartilhar um texto da palavra do Senhor que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, os versículos 50 a 58. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, os versículos 50 a 58. A palavra do nosso Deus assim nos diz: E isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Eu quero orar nesse instante pedindo a bênção do Senhor sobre a meditação da sua palavra. Vamos curvar as nossas cabeças e falar com o nosso Deus nesse instante. Senhor Deus, eterno Pai, graças nós te damos por mais um dia que o Senhor nos dá, por mais um dia de vida na Tua presença, por mais este momento em que podemos estar reunidos em oração com o propósito de te buscar, de te servir, de te adorar. E assim, ó Deus, nos colocamos na Tua presença nesse instante para que o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações. Por isso nós te pedimos agora que o Senhor... Será que estamos preparados para tantas mortes? Mas o fato é que a morte é uma realidade. Já dizem alguns que a morte é a única certeza que nós temos desta vida. Porque um dia nós vamos passar pela morte. Ou vamos ter que enfrentá-la. Tivemos um pequeno corte aqui na internet, mas eu creio que agora já deve ter voltado. Mas, meus amados irmãos, como eu estava dizendo, nós vamos ter que enfrentar a realidade da morte. E a morte, em muitos, causa medo, em muitos, causa um pavor. Mas nós não precisamos temer a morte. Nós não precisamos temer o que será após a morte, exatamente porque nós temos uma outra certeza, que a morte foi derrotada pelo Senhor Jesus. E é por essa razão que quando nós olhamos para o capítulo 15 da carta aos Coríntios,
o capítulo que mais fala sobre a ressurreição na obra do apóstolo Paulo. E neste capítulo nós vemos em seus 58 versículos o apóstolo Paulo falando sobre o poder da ressurreição de Cristo e a vitória sobre a morte. E ele encerra esse texto nos versículos que nós lemos, dos 50 ao 58, falando sobre a vitória de Cristo sobre a morte, que nos dá a nossa vitória sobre a morte. A morte já não nos escraviza mais. A morte, ela foi derrotada pelo poder de Cristo Jesus. E eu gostaria de, neste momento, meditar com os irmãos exatamente sobre isso. A derrota da morte. Mas por que a morte será derrotada? A morte vai ser derrotada. E eu gostaria de começar olhando esse texto de trás para frente, a partir do versículo 58. A morte vai ser derrotada porque nós somos encorajados pelo poder de Jesus Cristo, nosso Salvador. O versículo 58 nos diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aqui, meus queridos, nós vemos o apóstolo Paulo mostrando à igreja de Corinto e mostrando a nós também que o Senhor Jesus nos encoraja porque Ele venceu a morte, e é porque Ele venceu a morte é que nós podemos viver sempre firmes nesta certeza. Firmes na certeza de que Jesus é o vencedor, firmes na certeza que Ele é o Rei e que nós vamos estar com Ele. Por isso, o nosso trabalho é estar firmado no poder de Cristo, nosso Mestre. É por isso que ele está dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Mas não somente firmes na obra de Cristo, mas inabaláveis na obra do Senhor. Por quê? Porque nada desse mundo pode derrotar o poder de Cristo, nosso Mestre. E se nós estamos firmados no poder dele, nada pode nos abalar, nem mesmo a morte. É por isso que nesse texto, o próprio apóstolo Paulo, como ele fala também na carta aos Colossenses, ele tinha a certeza de que não passaria pela morte. Pelo contrário, o desejo dele era contemplar o Senhor Jesus vindo e ele ser transformado, glorificado, sem passar pela morte. Esta era a certeza que norteava a igreja primitiva. E eles lutavam, batalhavam, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, porque eles tinham a certeza de que a qualquer momento o Senhor Jesus estaria voltando e eles estariam com o Senhor. E é isto que nos encoraja, a certeza de que logo nós estaremos com o nosso Mestre. Nos últimos dias, especialmente no nosso meio evangélico, muito se tem falado a respeito da volta de Cristo, das coisas estarem se cumprindo, e de fato estão. De fato, nós estamos vivendo os últimos dias. E é por isso que nós precisamos estar firmados na coragem e na força que vem do nosso Senhor. Firmados na sua palavra. Inabaláveis no poder de Cristo, nosso Mestre. E abundantes na sua obra. Porque o nosso trabalho não é vão. A nossa recompensa já está garantida. E assim, meus amados, a morte será derrotada porque, além de sermos encorajados a viver pelo poder de Jesus Cristo, a palavra do Senhor nos traz uma promessa maior, que nós somos vitoriosos por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se nós olharmos atentamente para os versículos 54 a 57, nós vamos ver a palavra de Deus dizendo: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, nestes versículos, o apóstolo Paulo vai nos mostrar claramente
que a maior certeza que temos é que este corpo mortal vai ser revestido de imortalidade, que toda a corrupção deste mundo, toda a corrupção a que nós estamos sujeitos pelo nosso pecado vai ser restaurado pelo revestimento da incorruptibilidade e vamos estar todos os dias, por toda a eternidade, na presença do nosso Senhor. Por isso nós não precisamos temer, porque a morte foi tragada pela morte de Cristo. Porque na sua morte e ressurreição, Ele venceu a morte, venceu o pecado, nos dá a vida eterna e nos dá a certeza de que com Ele nós somos mais do que vencedores. Não é um vírus, não são outras doenças, não é a crise econômica, não é a fome, não é a morte, não é o perigo, não é a espada. Nada nos separa do amor de Deus. E no amor do nosso Senhor, nós somos vencedores, porque graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor Jesus nos deu vida. Nós estamos aqui porque Ele tem nos sustentado. Nós estamos aqui porque Ele tem nos mantido de pé, nos abençoado, e Ele vai continuar e vai nos manter dia após dia, até estarmos juntamente com Ele. Seja pela morte, ou seja pelo nosso encontro com Cristo nos ares da sua volta. E assim esperamos que seja, porque nós vamos nos encontrar com o Senhor. E esta é a nossa certeza. E é esta certeza que nos mantém de pé em toda e qualquer circunstância. Mas além disso, a morte será derrotada porque além de sermos encorajados pelo poder de Jesus Cristo, sermos vitoriosos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós seremos glorificados por Jesus Cristo, nosso Senhor. E esta é a maior das certezas, e esta é a maior das promessas das Escrituras. A glória celestial mediante a obra de Jesus Cristo, nosso Salvador. E nós vamos ser glorificados porque a palavra do Senhor nos diz, nos versículos 50 a 53, as seguintes palavras: Isto vos afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Aqui nós vemos a promessa da vida eterna, a promessa da imortalidade. A alma é imortal. Este corpo vai perecer. Este corpo veio do pó, vai voltar ao pó. Mas a nossa alma é imortal. E quando o Senhor Jesus nos voltar, os mortos vão ressurgir. Os mortos ressurgindo vão receber um novo corpo, aqueles que morreram em Cristo. E aqueles que estiverem vivos, e é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: eis que vos digo um mistério. Porque aqueles que estiverem vivos vão ser glorificados. E a exemplo de Elias, a exemplo de Enoque, não passarão pela morte. E assim, meus amados, nós vamos ver a palavra de Deus se cumprindo. E o apóstolo Paulo nos diz essa certeza: transformados seremos todos aqueles que estão em Cristo. E aqui ele diz algo muito interessante. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Nós temos que estar preparados. Se você talvez está em dúvida quanto à sua salvação, converse com o Senhor Jesus. Se coloque na presença dele. Creia no seu poder, porque nós não sabemos quando a última trombeta soará. E ao soar da última trombeta, será tarde demais. É por esta razão que nós temos que estar preparados agora. É por esta razão que o dia da salvação é o dia que se chama hoje. E nós temos que estar preparados, porque nós seremos glorificados pelo Senhor. E o Senhor está às portas. O Senhor está voltando. E quando o Senhor voltar,
nós todos estaremos com Ele, ao lado dEle, na presença dEle, por toda a eternidade. Porque lá é o nosso lugar. E Ele veio para nos transformar, para nos buscar, para nos salvar, nos resgatar do pecado, para nos fazer herdar a vida eterna. E é por esta razão que nós temos que ter essa certeza, que este corpo mortal será revestido da imortalidade. As corrupções desta vida passarão e o Senhor vai nos levar para morar com Ele, porque lá é o nosso lugar. Por esta razão não há motivo para o cristão verdadeiro temer a morte. Por esta razão não há motivo para ficarmos cheios de incertezas com a nossa vida. Se nós partirmos agora, estaremos com o Senhor. Se não, vamos nos encontrar com Ele. O fato é que de uma maneira ou de outra, vamos estar com o nosso Senhor. E diante disso eu te pergunto, para que temer a morte? Ela já foi derrotada pelo Senhor Jesus. Porque Ele nos encoraja a viver para Ele. Ele nos encoraja a viver para Ele porque Ele é vitorioso sobre a morte e já nos deu essa vitória. E Ele, por nos dar esta vitória, é aquele que nos glorifica. E aquele dia glorioso chegará e todos nós subiremos nos ares com o nosso Senhor e Salvador por toda a eternidade. Lá é o nosso lugar. Não tema a morte, ela já foi derrotada. Viva para a glória do Senhor Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Meus amados irmãos, como nós falamos no dia de ontem e temos falado ao longo da semana, não vamos nos esquecer do desafio que foi lançado à igreja no último domingo, de estarmos daqui até o domingo de Páscoa orando pela nossa nação. Nós não podemos deixar de orar pelo nosso país. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias críticos, dias de incertezas, e nós cremos que Deus tem todo o poder, e Deus pode mudar toda e qualquer situação, e Ele ouve as nossas orações. A palavra do Senhor nos diz que muito pode a súplica do justo pela sua eficácia. E este momento de quarentena tem servido para que nós, como crentes no Senhor Jesus, tenhamos nos reunido para orar, para buscar a presença do Senhor. Então vamos estar em oração pelo nosso país, em oração pela nossa nação, para que Deus faça a obra que Ele quer fazer. E como nós também estivemos na reunião de ontem, vamos também nos lembrar de orar, além da nossa nação, orar pelas nossas autoridades municipais, estaduais, federais, para que Deus ilumine esses homens, que o seu coração não seja movido pela fama, pelo poder, pela política, mas sim pela necessidade de governar para o bem da população. Vamos também orar pelas equipes de saúde, pelos médicos, enfermeiros, atendentes de enfermagem, funcionários dos hospitais, para que Deus esteja guardando e protegendo a vida destas pessoas. Vamos orar por aqueles que estão temerosos quanto aos seus empregos, por aqueles que já perderam os seus empregos e não têm uma nova perspectiva. Vamos também orar por aqueles que estão enfermos, lutando contra enfermidades, porque o Senhor nos chamou para orarmos. E é para isso que nós estamos aqui reunidos. E nesse momento eu quero te convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e vamos nos colocar na presença do nosso Senhor e vamos estar em oração neste momento, clamando ao nosso Deus. E eu convido você a estar orando aí onde você está, na sua casa, em qualquer local que você esteja aí nos assistindo,
que esteja orando conosco. E clame a Deus com toda a sinceridade do teu coração, e aquilo também que está assolando o teu coração, coloque nas mãos do Senhor Jesus. Porque tudo nós temos que colocar e lançar aos pés do nosso Senhor, porque Ele tem todo o poder, e todo o poder vem dEle, e Ele pode todas as coisas. Então, vamos orar ao nosso Senhor nesse instante. Senhor Deus, eterno Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, neste momento de oração, neste momento de estarmos reunidos diante de Ti, Te buscando, clamando a Tua face, clamando, Senhor, a Tua presença, porque sem Ti e longe da Tua presença, nós não somos nada e não podemos nada. Ó Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, nós nos reunimos nesta noite na Tua presença e mais uma vez queremos clamar, Senhor, pela vida da nossa nação. Que o Senhor, ó Pai, esteja derramando as Tuas bênçãos sobre este país. Que o Senhor, ó Pai, esteja resolvendo esses problemas tão sérios que temos enfrentado. Que o Senhor, ó Pai, esteja derramando o bálsamo do Teu Santo Espírito a consolar este povo que tem sofrido. Consolar aqueles que têm sofrido nas mãos de, muitas vezes, pessoas inescrupulosas, que têm sofrido a enfermidade, que têm sofrido o desemprego, que têm sofrido das incertezas. Que o Senhor, ó Pai, esteja trabalhando na vida destas pessoas. Ó Pai bendito, tem misericórdia da nossa nação. Que o Teu poder e a Tua graça possam atingir em cheio este país e libertar este povo do seu pecado, libertar, ó Deus, o povo brasileiro da sua cegueira espiritual e assim, ó Deus, possamos viver a plenitude do Teu Santo Espírito na nossa pátria. Ó Senhor, Deus bendito, Deus de amor, Deus de misericórdia, nós colocamos nas Tuas mãos as nossas autoridades, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, esteja fazendo a Tua obra através destes homens e mulheres que foram eleitos. Mas que o Senhor, ó Pai, esteja dirigindo os passos deles e que os passos deles não sejam tomados de acordo com os seus interesses escusos, mas que o Senhor domine as suas mãos e que eles possam governar para o bem do povo brasileiro. Ó Senhor, também colocamos nas Tuas mãos a vida dos médicos, dos enfermeiros, dos atendentes, dos funcionários de hospitais e casas de saúde, que estão apreensivos quanto à sua própria saúde. Toma conta deles, dê ânimo, dê força, dê paciência, dê disposição, dê coragem para que eles possam enfrentar as batalhas que estão travando dia após dia dentro dos seus ambientes de trabalho. Ó Pai bendito, conforta, Senhor, aqueles que estão enfermos. Derrama um bálsamo de cura na vida destas pessoas. Que o Senhor faça a sua obra na vida deles. Conforta aqueles que estão enlutados pela perda de familiares. Ó Pai bendito, derrama, Senhor, o Teu cuidado e a Tua bênção sobre a vida de todos aqueles que estão envolvidos no combate a esta pandemia. Ó Senhor, derrama as Tuas bênçãos sobre a Tua igreja, que a Tua igreja possa estar firmada como luz do mundo, sal da terra, anunciando o Teu evangelho àqueles que precisam se converter a Ti, aqueles que precisam Te conhecer e descansar no Senhor. Ó Pai bendito, fortalece as nossas vidas, fortalece-nos, ó Pai, como Teus servos, para que possamos testemunhar do Teu poder, do Teu amor. Ó Pai bendito, derrama Tua bênção sobre as nossas famílias. Fortalece, Senhor, cada relacionamento familiar, para que possamos, ó Deus, como Teu povo, ser um povo feliz, alegre, abençoado por Ti, porque o Senhor é o Deus da plena felicidade. Porque a nossa felicidade não está nas circunstâncias terrenas, mas está na salvação que Cristo Jesus nos oferece. Ó Pai bendito, também, ó Deus, pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre a vida daqueles que estão fora do país tentando voltar e não conseguem. Que o Senhor esteja trazendo-os de volta, abrindo as portas, ó Pai. Tem misericórdia daqueles que estão pesarosos quanto ao seu trabalho, que eles possam voltar
a ter alento e assim, ó Deus, ter o sustento que vem do Senhor. Ó Pai bendito, toma conta da nossa nação, toma conta das nossas vidas, fortalece a vida da nossa igreja, para que a tua igreja possa ser encontrada como uma porta de refúgio neste mundo de caos. E que a boa nova do Evangelho possa ser a alegria do coração daqueles que nos buscarem. Daqueles que buscarem o teu povo, a tua porta, a porta das tuas igrejas, ó Deus, para ali experimentarem o verdadeiro Evangelho sendo pregado e sendo vivenciado. Obrigado, Senhor, por tão grande amor que o Senhor derrama sobre nós. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado no dia de hoje. E derrama, Senhor, as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. E que novamente possamos estar no domingo reunidos para meditar e estudar a tua palavra. E também, ó Pai, que em breve as nossas igrejas possam estar novamente de portas abertas, acolhendo aqueles que ali desejarem entrar, para que possamos, Senhor, com as nossas atividades, alcançar mais e mais pessoas que necessitam do teu amor e que vivem ao redor de nós. Se conosco, ó Pai, dá-nos uma boa noite de sono, dá-nos uma boa noite de repouso na tua presença e um dia abençoado amanhã, onde possamos experimentar mais e mais do teu amor. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, mais uma vez eu quero dizer que é uma alegria tê-los aqui conosco, acompanhando essa transmissão da nossa reunião de oração. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E esperamos estar juntos novamente no domingo às 9 da manhã, na transmissão da devocional da nossa escola dominical, e que em breve possamos estar novamente juntos em comunhão para a honra e glória do nosso Deus, reunidos no nosso templo. E eu quero também avisar aos irmãos aqui da Igreja Presbiteriana de Mococa que neste domingo, por ser o primeiro domingo do mês, seria o domingo da celebração da ceia. Nós vamos suspender a celebração da ceia e ela será transferida para o primeiro domingo em que as igrejas estiverem liberadas para estarem com as suas portas abertas. E aí sim estaremos juntos em comunhão não virtual, mas comunhão real, na mesa, diante da mesa do Senhor, celebrando a ceia do nosso Senhor. E eu espero e tenho orado, tenho pedido a Deus e peço que os irmãos orem comigo nesse sentido, para que as nossas atividades possam voltar em breve, possam voltar logo no nosso templo, para que possamos estar novamente juntos, fazendo os trabalhos da igreja, os trabalhos nos lares, todas as coisas dentro da normalidade, para a honra e glória do nosso Deus. Mas, graças a Deus que nós temos esse canal pela internet, que podemos, mesmo com as portas fechadas, estar fazendo o trabalho da Igreja do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês, dê uma boa noite e até o domingo pela manhã, se o Senhor assim nos permitir. Que a graça do Senhor seja com todos vocês. Amém.